Capítulo 151. A Legião Ardente cuidará disso. Silêncio, aquela é uma cobra demoníaca de olhos verdes. Seu núcleo mágico vale 20 rugiamo. Eles estavam no pântano além da grama alta, sarjeras apontando para uma cobra de 3 metros de comprimento com olhos verde jade. 20. Kiel e Monde respiravam com dificuldade. Um segurava um saco, o outro uma barra de ferro. Este era o Pântano Negro, a 16 quilômetros da Cidade do Caos. Pertencia a dragões gigantes. As montanhas silenciosas, o abismo sombrio e o Vale dos Espinhos ficavam todos próximos. Esses lugares eram o lar de diversas espécies de criaturas mágicas. Ervas raras também podiam ser encontradas ali. Havia poucos dragões, e a maioria deles vivia em sua ilha. Eles não vinham para cá, mas usavam esses lugares perigosos como sua barreira protetora natural. Com o tempo, essa área se tornou um verdadeiro paraíso para aventureiros. A guilda da Cidade do Caos recebia missões diárias de todo o continente. A missão de hoje veio do líder da tribo do Dragão Dourado. A tarefa era obter uma erva. A recompensa oferecida pelo líder do Dragão Dourado era de até 1 milhão de moedas de cobre. Normalmente, as pessoas ofereciam 10 moedas de cobre, já que as ervas eram fáceis de encontrar. Esta era a missão perfeita para novatos fracos e inexperientes, onde o maior erro seria coletar a erva errada e ter que procurar novamente pela certa. Chefe, já temos 20 armas. Se adicionarmos isso ao saque, não precisaremos nos preocupar com comida hoje nem amanhã. Disse Monde, carregando uma sacola pesada. Nas profundezas do Pântano Negro, uma névoa venenosa pairava. Ninguém ousava entrar sem a devida proteção. Sargeras e seus 2 companheiros estão protegidos por uma camada de chamas vermelhas. Fiquem de olho nele. Se ele se esconder, podem dar adeus aos seus rugiamo, disse Sargeras seriamente. Cercuem-o. Vou aquecer o solo para bloquear sua rota de fuga e depois invocar meteoros. Esperem o momento certo para capturá-lo vivo. Assim, ele valerá 30 rugiamo. Será que é mesmo tão simples? São criaturas astutas, disse Monde, coçando a cabeça. A arma dele são os olhos. Se você olhar nos olhos dele por mais de 3 segundos, cairá na ilusão. Por isso trouxemos os sacos. Pelo menos ele não é venenoso, disse Sargeras. Vá. Depois que o pegarmos, tentaremos encontrar aquele lobo das sombras verde que não consegui pegar da última vez. A pele dele vale centenas de rugiamo. Sim, chefe! Exclamaram Kiel e Monde. Eles se agacharam e rastejaram em direção à cobra. Os demônios de lava eram guerreiros e caçadores natos. Quando estavam à espreita, não faziam nenhum som. A serpente não fazia ideia do perigo iminente. Os 3 demônios de lava trocaram olhares e assentiram com a cabeça. Sargeras colocou as mãos no chão. As linhas de lava em suas palmas se incendiaram e o fogo jorrou na terra. A lava fluiu em direção à serpente demoníaca. Logo, o pântano começou a ferver e rachar, e chamas irromperam das fendas. Sentindo calor, a cobra ergueu a cabeça com medo. Então viu Sargeras e estalou a língua ameaçadoramente, preparando-se para partir. Meteoritos. O ar ficou quente. Pedras em chamas caíram do céu e aterrissaram diante da serpente. Agora! Bradou Sargeras, pelo rugiamo. Pelos rugiamo! Gritaram Kiel e Monde em coro. Eram apenas 3, mas o grito foi muito dramático. A cobra tentou encontrar uma oportunidade para revidar. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, um saco foi colocado sobre sua cabeça. Ela tentou se debater, mas então um rugido alto a envolveu. Monde amarrou a sacola rapidamente. Chefe, conseguimos. 30 rugiamos são nossos. Sim. Nossa primeira missão com a Legião Ardente foi um sucesso. Para mim. Monde ergueu a sacola com um sorriso. Quando nossa Legião Ardente ficar mais forte, seremos capazes de matar o Dragão Dourado. Isso nos garantirá rugiamo por muitos anos. Exclamou Kiel. Eu me encarregarei disso, disse Sargeras.
Eles entraram na neblina, de onde, de tempos em tempos, podiam ser ouvidos gritos de Zarugiano. É mesmo tão delicioso assim? Os 6 donos de restaurante encaravam o Ruggiano em suas mãos. O aroma agradável da carne os fez engolir em seco involuntariamente. Sua atenção foi atraída pelas costas de uma alfa na embalagem. Eles reconheceram-a imediatamente. Todos os moradores da Praça Adem conheciam o tabu que proibia cidadãos mestiços de fazer negócios. E então, inesperadamente, o chefe Mickey quebrou a tradição, não apenas usando sua filha meio alfa como símbolo de seu restaurante, mas também contratando abertamente uma garota meio dragão como garçonete. É o único restaurante na praça que permite tal coisa. André foi o primeiro a perder o controle e dar uma mordida no Ruggiano. Capítulo 152. A comida mais deliciosa da Praça de Adem. Os donos do restaurante observaram André atentamente. Ele era quem mais lidava com carne, então sua opinião seria a mais valiosa. André mastigou devagar. O pão estava crocante por fora, mas macio por dentro. O sabor doce persistia por mais tempo do que o de um chiclete. O caldo da carne que embebeu o pão realçou o sabor. O molho é feito de carne de porco. André não entendia nada. Ele já abatia porcos há mais de 20 anos. Sabia diferenciar o sabor até pelo cheiro. Esse molho tinha um aroma forte e puro. Os temperos davam um sabor inconfundível. Minhas papilas gustativas vibraram de prazer. A carne literalmente derretia na boca. Incrível! Ele achou que a carne de porco ficaria muito gordurosa, mas claramente estava enganado. André engoliu em seco, convulsivamente. Sentiu-se quente, depois muito quente. Sentiu o sangue ferver. Ele soltou um grito de alegria. Seu corpo gordo começou a tremer, embora não tão violentamente quanto Garrison e seus amigos. Afinal, como açougueiro, ele tinha mais músculos do que gordura. E daí? Perguntaram os outros donos de restaurante. André é um proprietário de restaurante respeitado, e eles não esperavam uma reação tão dura dele. Delicioso, disse André, sem desviar os olhos do Ruggiano. Deu outra mordida, saboreando o molho e a sensação de ardência. Esta não é uma carne de porco comum. Pensou André. Mas que diferença fazia? Os outros olharam para André com espanto. Ele estava tão ocupado comendo que nem sequer respondeu. É mesmo tão bom assim? Murmurou Bishop, levando o Ruggiano à boca. Ele considerava suas panquecas de cebolinha as mais deliciosas da Praça Adem. Uma pena que não tenham entrado na lista dos 100 pratos mais saborosos da praça, mas seu negócio sempre prosperava. Ele vendia mais de 1000 por dia. Bishop mastigou o pedaço. Como é que o pão pode ser tão gostoso? Ele achava que pão não devia ser comido com carne, mas o pão macio combinava perfeitamente com a carne. Eles até se complementavam. As panquecas dele não chegam nem perto. A ideia de que ele jamais seria capaz de cozinhar algo tão delicioso o levou ao desespero. Ele ficou muito chateado, mas gritou de alegria. A onda de calor o fez sentir-se jovem. Em sua juventude, ele inventou a panqueca de cebola. Seus 3 filhos estudaram com ele e dominaram a arte de preparar este prato. No entanto, sempre que eles queriam experimentar algo novo, ele os impedia. Apenas o filho mais novo não desistiu. Talvez seja hora de eu ir embora e deixá-los fazer o que quiserem, pensou Bishop, olhando para os Ruggiano. Ele tinha que admitir que o cliente estava certo quando disse que suas panquecas não tinham a menor chance. No entanto, a panqueca de cebola dele é muito mais barata. Isso é uma vantagem. Mas ele não considerava o Ruggiano caro. Se ele conseguisse fazer algo tão bom e com um efeito tão mágico, ele o avaliaria em 400 ou até 600 moedas de cobre. Muito saboroso, disse Bishop. Ao verem que Bishop estava completamente absorto em sua refeição, os outros donos de restaurante não puderam esperar mais. Eles não conseguiram esconder a surpresa. Achavam que André e Bishop eram muito influenciáveis, mas agora perceberam que estavam enganados. Nunca provei uma comida tão deliciosa! Exclamou Bernice.
Miles assentiu com a cabeça. O chefe Mickey é um gênio. Aposto que estará entre os 10 pratos mais deliciosos da praça. Capítulo 153. 5 estrelas. Ele poderia ter ficado entre os 5 primeiros, disse Bernice. Ela ficou um pouco constrangida com o som estranho que acabara de emitir, mas seus companheiros estavam tão absortos na comida que nem perceberam. Ela mesma é cozinheira, mas admitiu que esse rugião a impressionou profundamente. Vale a pena o preço. Ela não entendia como o chefe conseguia fazer o pão tão macio e crocante ao mesmo tempo. Isso é claramente carne de porco. Como o chefe conseguiu remover a gordura e deixar a carne tão saborosa? Que especiarias ele usou? Os donos do restaurante tinham muitas perguntas. Miles balançou a cabeça negativamente. O sabor definitivamente poderia colocá-lo entre os 5 melhores, mas a competição também depende do número de clientes e de seus comentários. Este restaurante é pequeno. Precisa de mais clientes se quiser chegar ao top 5. O Miles tem razão, mas acho que esta refeição vai bater todos os recordes, disse Andrew. Já faz tempo que um prato não recebe 5 estrelas em todos os aspectos. Garçonete, posso pedir outro rugiamo? Eu também, disse Bishop. Claro. Espere, respondeu Yabemia. Ela estava orgulhosa. Ninguém conseguia resistir à comida de Mickey, nem mesmo os outros chefs. Amy sorriu. Eu sabia que eles iam gostar, disse ela, beliscando as bochechas do patinho feio. Mickey balançou a cabeça e se virou para olhar para os donos do restaurante. Não imaginava que minha comida causaria tanta polêmica. Entre os 10 pratos mais deliciosos? 5 estrelas em todas as avaliações? Por que se importam tanto? É praticamente impossível obter 5 estrelas em todos os aspectos. Pessoas diferentes gostam de produtos diferentes, disse Bishop. Sim. É muito difícil agradar os clientes hoje em dia, disse Bernice. E aqui, humanos, anões e orcs comem juntos. Não ganharia 5 estrelas nesse quesito, pelo menos. O rugiamo Mickey é o melhor. Até a Bernice fala muito bem dele, e ela é conhecida pelos seus pratos requintados, disse alguém. Então ela deveria experimentar o arroz frito de Yangzhou. É a melhor comida que já provei, disse outra voz. Esses donos de restaurantes não são tão orgulhosos quanto costumavam ser, né? Os visitantes estavam conversando entre si. 6 donos de restaurantes ouviram a conversa, e suas expressões faciais refletiam confusão. Gosta do rugiamo do seu pai, senhora Avental de Flores? Perguntou Amy. Sim, muito saboroso. O arroz frito também é muito saboroso. Tenho certeza de que você vai gostar. Nesse momento, Yabemia já havia saído da cozinha com 2 pratos de arroz frito de Yangzhou. Ela colocou um prato na frente de Andrew e o outro na frente de Bernice. Seu arroz frito. Bom apetite. Os olhos de Bernice se arregalaram. O aroma agradável de ovos e outros ingredientes se misturou e lhe fez cócegas no nariz. Ela contou 6 ingredientes diferentes, excluindo ovos e arroz. Cada ingrediente foi cortado em pedaços do tamanho de grãos de arroz. Tantos ingredientes diferentes, e tudo tão harmonioso. Onde está a minha sofisticação? Que habilidade ele tem nos cortes? Bernice pegou um pouco de arroz com uma colher e comeu. O sabor de cada ingrediente era especial e agradável. O fluxo quente acalmou o corpo após o efeito do rugiamo. Era como uma brisa fresca em meio ao calor. Bernice comia devagar, tentando prolongar a sensação. Capítulo 154. Sou um chefe simples. A expressão de felicidade de Bernice intrigou Andrew. Ele também experimentou um pouco de arroz. Os outros donos de restaurante engoliram em seco enquanto observavam Bernice comer com avidez. Bernice era muito exigente com comida. Ela não gostava de nada muito gorduroso. Aparentemente, ela gostou mais desse arroz frito do que do rugiamo. Eles olharam para Andrew, aguardando seu comentário. O sangue de Andrew ainda fervia por causa do rugiamo. Ele se sentia mais forte do que o normal. Como isso é possível? É só coisa da minha imaginação,
Andrev pegou uma colherada de arroz e, para sua surpresa, não esperava que tantos ingredientes se combinassem para resultar em um sabor tão delicioso. Presunto saboroso, camarão adocicado, brotos de bambu crocantes de inverno, os sabores se combinaram maravilhosamente. Após engolir, a comida transformou-se num calor reconfortante. O cansaço evaporou-se. Ele olhou fixamente para o arroz frito de Yang Zhou. Será que essa comida tem algum efeito especial? Rugiano aumenta a força, enquanto o arroz frito de Yang Zhou reduz a fadiga. André cerrou o punho. Sim, a potência aumentou. O que aconteceu, André? Perguntou Miles, curioso. Ninguém percebeu? O arroz frito aumenta a força. Ele apontou para o arroz frito. E o arroz alivia a fadiga. Não é mágico? Os outros ficaram simplesmente surpresos. Sentiram uma mudança em si mesmos após o rugiamo, mas ainda não entendiam exatamente o que havia mudado. A colher tilintou. Bernice umedeceu os lábios. Tenho certeza de que um dos meus 3 pratos favoritos será substituído por este. Nunca provei nada tão delicioso quanto este arroz frito. Prefiro o rugiamo. A carne é simplesmente incrível. Embora o arroz também seja bom, sorriu Andrev, colocando outra colherada de arroz na boca. Mal posso esperar para experimentar, disse Miles. Logo chegou o arroz frito que haviam pedido e eles começaram a comer imediatamente. Nick saiu da cozinha com uma marmita de arroz frito para a viagem e entregou a Vicênio. Agora Vicênio parecia muito melhor. Chefe Nick, seu arroz frito de Yang Zhou está incrível. Os comprimidos que ele tomou fizeram mais mal do que bem. Por sorte, o arroz frito reanimou. Ele se sentiu vivo novamente. Teria comido outra tigela se seu estômago tivesse permitido. Nick pegou as moedas. Boa sorte. Não vou parar hoje até que minha dama implore por misericórdia. Ele se dirigiu para a saída. Nick balançou a cabeça negativamente. Coitado. Vou avisar a Amy onde ela deve estudar esta noite, disse Klaus. Obrigado, disse o velho, que agora era um mestre de Amy e quase um mestre da princesa élfica, portanto, precisava demonstrar respeito. Imagino como eles reagiriam se descobrissem que sua aluna era filha de uma princesa élfica. Tchau, Amy, Klaus assinou para Amy. Adeus, mestre meio-urso. Urien pagou a conta e também foi embora. Devo ensiná-la a esgrima. Pensou Nick, observando Klaus e Urien partirem. Ele não conseguia mais levantar uma espada, mas se lembrava das técnicas. A conta, por favor? Perguntou Andrev a Nick. Amy deslizou da cadeira e correu até. O preço total de um prato de arroz e um rugiano é de 9 moedas de ouro. Você vai pagar separadamente ou tudo junto? Só mais uma coisa, pequena caixa, disse Bernice, colocando 9 moedas de ouro na pequena mão de Amy. Ela deu um tapinha na cabeça de Amy. Da próxima vez, trago um avental de flores para você. Amy assentiu com alegria. Obrigada, senhora. Avental de flores. Os demais pagaram e se dirigiram à porta. Miles parou ao passar por Nick. Você é um verdadeiro gênio. Você vai revolucionar o mundo da gastronomia. Os outros donos de restaurantes compartilhavam da mesma opinião. Nick havia revolucionado a compreensão dele sobre boa comida. Sou um cozinheiro simples. Capítulo 155. O que você quer, garoto? Um silêncio sepulcral tomou conta do restaurante. Todos olharam para Nick pensativamente. Os chefes são a alma dos restaurantes. A maioria dos donos de restaurantes preferia ser chamada de chefe em vez de chefe ou, Deus me livre, cozinheiro. Aliás, muitos já haviam esquecido sua identidade como chefes e apreciavam o respeitado título de chefe. Mas não Nick. Sua comida era incrível, seu restaurante era elegante e os negócios iam de vento em popa, e mesmo assim ele se considerava um simples chefe. Sua modéstia envergonhava os donos de restaurantes e conquistava a admiração de seus clientes. Ele sabe quem é e sabe qual é o seu propósito. Um adversário formidável, pensou Miles, em tom de aprovação.
Acabei de citar as falas de Steppenwolf. Sou apenas um ator, mas porque tenho a sensação de que os inspirei. Pensou Mickey enquanto se dirigia para a cozinha. Os donos do restaurante não perguntaram sobre suas receitas, métodos de preparo ou temperos. Eles demonstraram respeito e compreensão. No entanto, eles poderiam aprender uma coisa ou duas, já que são chefes e não apenas clientes. Ah, bem, pensou Mickey e voltou a cozinhar. Estou ansioso para comer pudim de tofu hoje à noite, disse Andreas. Eu também. Mas qual você prefere, doce ou salgado? Perguntou Moyoshi. Que bom, e você? Salgado. Os dois amigos ficaram em silêncio. Não se preocupe, irmão. Não vamos discutir qual é melhor. Klaus e Urien brigaram por causa de pudim. Ninguém sabia o que aconteceria quando Mickey começasse a vendê-lo naquela noite. Mas Andreas e Moyoshi cresceram juntos. Eles são muito próximos para brigarem por uma coisa tão trivial. Klaus caminhava em direção à saída da praça quando Brandly correu até ele. Lord Klaus. Klaus virou-se bruscamente e viu Brandly, de cabelos grisalhos, com uma espada e um escudo. O que você quer, garoto do Templo Cinzento? Brandly ficou surpreso. Ele já tinha mais de 70 anos. Fazia muito tempo que ninguém o chamava de menino. Então ele se lembrou de que Klaus tinha mais de 100 anos. Ele ouvira lendas sobre ele quando criança. Até mesmo seu professor era um admirador fervoroso de Klaus, mas ele não tinha o talento necessário para se tornar um mago de combate corpo a corpo. Então, ele foi derrotado por um cavaleiro, abandonou a magia de combate corpo a corpo e se tornou um mago de longo alcance. Magos de combate corpo a corpo de verdade eram muito poucos. Quanto ao grão-mestre Klaus, ele não aceitava alunos há muito tempo. Amy tornou-se sua única aluna. Este foi um evento significativo na comunidade mágica. Klaus não estava em sua melhor forma durante esses anos. Muitos conjuradores temiam que sua magia de combate corpo a corpo desaparecesse com sua morte. Urien, o Senhor do Gelo, também tomou Amy como sua aprendiz. Quem diria? Alguns praticantes de magia podem ficar preocupados ao ouvirem essa notícia. Ninguém poderia imaginar o quão poderosa Amy se tornaria. Em décadas, ela será capaz de dominar a magia do fogo e do gelo, lutando tanto à distância quanto em combate corpo a corpo. Ninguém ousará ficar em seu caminho. Lord Klaus, meu nome é Brandly. Gostaria de lhe dar as boas-vindas à cidade do caos em nome do Templo Cinzento. Perdoe-nos pelo atraso. Não tínhamos conhecimento de sua chegada. Está tudo bem, eu mesma não disse nada ao Templo Cinzento. Espero que o incidente desta manhã não tenha lhe causado muitos problemas. Você estava lá, não estava? Já relatou o ocorrido aos seus superiores? Brandly ficou estupefato. Ele não achava que Klaus fosse notá-lo. Não, meu senhor. Foi um prazer assistir a uma luta tão emocionante. Ninguém se feriu, então está tudo bem. Se precisar de alguma coisa, é só pedir. Capítulo 156. Massagista Dragão. Klaus bufou. Você não quer que a gente brigue na sua cidade? É mesmo? Brandly sentiu-se inquieto. A luta dele seria desastrosa. Não vamos mais brigar aqui. E eu já tenho um servo. Não preciso de você. Pretendo morar nesta cidade. Você é velho demais para fazer meus recados, mas talvez possa me ajudar a encontrar uma oficina de magia. O Templo Cinzento construiu alguns desses há uns 2 anos, sorriu Brandly. Ele estava prestes a dizer que não era tão velho assim, mas mudou de ideia. Claramente, Klaus não queria ser vigiado. Ele precisava informar os superiores que o Senhor do Fogo havia decidido se estabelecer na Cidade do Caos, o que não era uma boa notícia. Urien já morava lá. Não, o Templo Cinzento fica muito longe daqui. É inconveniente para o meu aluno. Existem muitos conjuradores na Cidade do Caos. Eu não posso simplesmente tomar posse de suas oficinas mágicas, disse Brandly, hesitante. Se não me engano, eles também ensinam magia na Escola do Caos. Você não consegue encontrar uma sala lá.
Sinto muito, Lord Klaus, mas estou de mãos atadas. Brandley não é professor na escola do caos, e mesmo que fosse, não teria o direito de ceder um quarto para Klaus. Primeiro, ele deve se reportar aos seus superiores. Depois, se eles decidirem que o velho está usando a sala mágica, terão que fazer uma solicitação formal ao diretor. Levaria pelo menos 2 dias, mas Brandley ouviu dizer que Klaus ia procurar um quarto durante o dia. Leve-me até o diretor. Faz tempo que não vejo Novan, murmurou o velho. Os olhos de Brandley se arregalaram. Ele conhecia a Novan. O diretor da escola do caos era um poderoso mago de nível 10. Novan era uma pessoa desagradável. Poucas pessoas se dispunham a negociar com ele. Brandley cerrou os dentes. Senhor, ajude-me, murmurou ele. O último cliente foi embora. Mickey suspirou e endireitou os ombros rígidos. Ele já havia atendido 632 clientes. Mais 2 ou 3 dias e ele concluiria sua missão de descobrir um novo prato. Amy correu até lá. Pai, vamos te fazer uma massagem, você está cansado hoje. Por ser muito pequena e não ter força suficiente, seus golpes não eram particularmente sentidos. Ainda assim, os esforços dela aqueceram o coração de Mickey. Sua preciosa filha o amava mais do que qualquer pessoa no mundo. Chefe, se o senhor quiser, eu posso. Sou mais forte que a Amy, disse Yabemia timidamente. Você sabe fazer massagem? Amy já estava sem fôlego devido ao esforço. Sim, irmã Yabemia, ajude. Quando eu era criança, costumava massagear os ombros da minha mãe. Ela trabalhava o dia todo. Seus olhos se encheram de lágrimas ao pensar em sua mãe. Certo, Mickey recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Tente não quebrar nenhum osso. Yabemia deu uma risadinha. Não se preocupe, chefe. Obrigado. Yabemia deu a volta por trás dele e colocou as mãos em seus ombros. Vou tirar um cochilo, disse ele, sua respiração se acalmando e se tornando regular. Sim, chefe, ela respirou fundo algumas vezes, seu nervosismo quase dissipado. Ela começou a massagear o pescoço, os ombros e os braços dele. Quando os braços dela o envolveram pelo pescoço, Mickey quase gemeu de prazer. Encontrei uma massagista dragão. Pensou Mickey, feliz. Capítulo 157. Um tofu por pessoa. A jovem garçonete revelou-se uma excelente massagista. Ela tinha mãos fortes. O cansaço de Mickey desapareceu. Ele adormeceu de verdade. Logo Mickey abriu os olhos e percebeu que já eram 14h30. Ele estava coberto com um cobertor, assim como Amy, que dormia à mesa. O patinho feio dormia em seu colo. Mickey se espreguiçou com prazer, sentindo-se revigorado. Os pratos tilintavam na cozinha. O chão estava impecavelmente limpo, sem nenhuma mancha. E a Yabemia estava quase terminando. Mickey colocou o cobertor de lado e foi para a cozinha. Seria uma pena se o talento dela para massagem fosse desperdiçado. É claro que o arroz frito de Yangzhou também podia aliviar a fadiga, mas ele não queria comê-lo todos os dias. Mia, tenho um pequeno trabalho para você, disse Mickey, observando Yabemia retirar cuidadosamente os pratos da máquina de lavar louça. O pagamento é um almoço e um jantar grátis. Yabemia se virou surpresa. Ela adorava a comida dali. Trabalhar ali já era uma bênção, e ganhar comida de graça era ainda melhor. Que tipo de trabalho é esse? Não precisa me pagar a mais. Eu já ganho um bom salário. Embora estivesse com muita vontade de comer algo gostoso no jantar, ela balançou a cabeça negativamente. Não faz parte da sua descrição de cargo, então é justo que lhe paguem por isso. Ele não aguenta mais vê-la jantar apenas com batatas fritas. Mas, ainda não te expliquei que tipo de trabalho é. Sabe, estou cansado, então você poderia massagear meus ombros depois que fecharmos. Ela achou que Mickey lhe pediria ajuda na cozinha. Ela balançou a cabeça negativamente. Chefe, como posso te cobrar por isso? Eu só te faço uma massagem quando você precisar, só isso. Vamos considerar isso como um sim. Hoje teremos pudim doce no cardápio. Yabemia engoliu em seco involuntariamente.
Olhando nos olhos gentis de Mickey, ela assentiu com a cabeça. Obrigado, chefe. Vou me esforçar ainda mais. Mickey ficou muito satisfeito com a sinceridade de Abemília. Vendo que ela havia guardado tudo, ele disse: descanse um pouco. Quando Amy acordar, você pode dançar. Posso ajudar na cozinha. É só me dizer o que fazer. Ela se sentiu constrangida dançando enquanto seu chefe trabalhava sozinho na cozinha. Você não tem permissão para ensinar outras pessoas, caso contrário, será punido com a perda de 0,5 pontos de poder. Alertou o sistema. Mickey ergueu uma sobrancelha. Você vai me deixar morrer de exaustão. Ele queria aceitar a oferta de Abemília, pois estava ficando muito cansado de fatiar e fritar, mas o sistema bloqueou todas as suas opções. Você é iniciante. Você só domina 3 pratos. Você não está qualificado para ser professor. As pessoas adoram meu arroz frito, yangzhou e rujiamo, e meu pudim de tofu até fez 2 magos brigarem. E você me chama de novato. Está dizendo que eu vou poder ensinar os outros quando dominar mais pratos. Primeiro, atualize as informações do restaurante e depois você saberá a resposta para sua pergunta. O sistema utilizou todos os meios possíveis para persuadi-lo a renovar o restaurante. Não estou interessado. A última coisa que ele queria era perder as forças. Obrigada, Mia, mas eu consigo lidar com isso sozinha. E ela não tem nenhuma habilidade, então é improvável que ela seja de muita ajuda. E Abemília não insistiu. Certo. Mas quando precisar de mim, me ligue. Eu faço isso, disse Mickey, colocando o avental. Ele vai servir pudim de tofu hoje à noite, então ainda precisa preparar mais. Nova missão. Vender no máximo uma tigela de pudim de tofu para cada pessoa durante 10 dias. Se você conseguir, terá a chance de ganhar um sorteio. Capítulo 158. Isto é um roubo. Mickey ficou paralisado por um instante. Ele não esperava que o sistema restringisse a venda de tofu. Isso não faz nenhum sentido. Não acho que seja uma boa ideia. Isso arruinaria a reputação do restaurante e não traria nenhuma receita. E que tipo de sorteio é esse? Tomei uma decisão sábia. Este sorteio foi criado para estimular seu entusiasmo. Após concluir sua missão, você poderá participar de um sorteio com prêmios incríveis. Uma receita de bolo, uma receita de sorvete, uma receita de vinho, exercícios, etc. Os olhos de Mickey brilharam. Amy teria adorado sorvete. Nenhuma criança recusaria experimentar. A receita do vinho também era tentadora. Ele não era alcoólatra, mas não há nada melhor do que uma taça de vinho antes de dormir. O prêmio mais empolgante era o poder. Em poucos dias, ele seria capaz de ganhar 10 mil de ouro e comprar 0,5 de poder para se tornar tão forte quanto uma pessoa comum. Se ele ganhar mais 0,5 de força, poderá empunhar uma espada. Com essa habilidade, ele será capaz de se defender. Os prêmios são bastante aceitáveis, comentou Mickey friamente, mas por que não colocar 1000 xícaras de pudim à venda? Deixe-me explicar. Limitar o número de pratos será benéfico para o restaurante. Isso levará a uma maior rotatividade de clientes. Aqueles que fazem fila, mas não conseguem entrar, vendo outros levarem 3 ou 5 pratos para casa, se sentirão frustrados. A popularidade do restaurante se estabilizou. Uma restrição de curto prazo como essa não terá muito impacto. Mickey ficou em silêncio. Ele havia notado o mesmo problema. Ele poderia servir arroz frito de yangzhou aos seus clientes imediatamente. O mesmo não se pode dizer do rujiamo. Ele não conseguia fazer massa suficiente para todos que queriam. Alguns clientes tiveram que voltar para casa de mãos vazias. Havia um cliente que nunca experimentava o rujiamo, embora viesse todos os dias. Ele simplesmente não conseguia sair do trabalho mais cedo. Mickey sentia pena dele. Ele conseguia fazer mais de 200 pães para cada refeição, o que seria suficiente para todos que quisessem rujiamo, se em quantidade limitada. Mas comilões como Harrison e Sargeras precisavam de muito mais. Não se contentavam com apenas um.
Era uma verdadeira tortura dar-lhes apenas um de cada vez. Era melhor não comer nada. A soja cresce no solo fértil das profundezas da floresta crepuscular dos orcs. É rica em proteínas. O sol brilha sobre ela 14 horas por dia. Não se usam pesticidas. Nanobos mantém as pragas afastadas. Essa soja tem 5 vezes mais proteína que o feijão comum. Rica em vitaminas e minerais, é ótima para a pele. Mas proteína em excesso é difícil de digerir. Então, o nosso tofu é 5 vezes mais nutritivo. 4,5 vezes, para ser preciso. Então por que você não me impediu quando dei 2 tigelas para a Amy e 2 para o gatinho? Não se preocupe. 2 tigelas não é demais. Além disso, eles estão crescendo. Precisam de mais proteína. Michael respirou aliviado. Este sistema austero é confiável quando precisa ser. Daqui a 2 dias poderei comprar poderes. Quanto custa o próximo poder? 0,5 pontos. 50.000 moedas de ouro. Nick ficou estupefato. Isto é um roubo. Ele levou quase meio mês para juntar 10.000 moedas de ouro. Um segundo poder de 0,5 pontos era 5 vezes mais caro que o primeiro, o que significava que um terceiro seria ainda mais caro. Seus negócios iam bem, mas não o suficiente para que ele ganhasse poder rapidamente. Eu nunca recomendei que você comprasse poder. Você precisa se concentrar na sua missão, não em ganhar dinheiro. Você ganha poder completando missões, e esse é o único jeito certo. Dá? Perguntou Nick, incrédulo. Sim. Mas posso vendê-lo para você se quiser. Nick fez uma careta. Eu sabia. Ele pensou, contemplando a missão brilhante que tinha em mente. Aceito esta missão. Mas gostaria de remover a receita do vinho da roda da fortuna. Capítulo 159. Irmã mais velha. Pare de ler, Luna. Seria uma pena se uma garota tão bonita se tornasse uma rata de biblioteca. A garota de vestido azul arrancou o livro das mãos de Luna, que estava sentada em um banco no gazebo do jardim. Me conte algo interessante. Viver em um castelo é tão chato. Ela aparentava ter cerca de 18 anos, com um belo rosto oval e sobrancelhas delicadas. Usava o cabelo preso em um rabo de cavalo bem arrumado. Me dê o livro, Vivian. Estou quase terminando. Vivian escondeu o livro atrás das costas. Não. Eu te dou na próxima vez que você vier. Se você me devolver meu livro, prometo que voltarei na semana que vem. Vivian bateu com a mão na dela. Como se eu fosse acreditar em você. Você disse isso da última vez, mas já faz meio mês que você veio, disse ela, colocando o livro em um banquinho de pedra e sentando-se. Vários bancos alinhavam-se nas laterais do pavilhão com cúpula. No centro, havia uma mesa de pedra com 4 bancos. 2 pratos de frutas estavam sobre a mesa. Sinto muito. A criança ficou doente no fim de semana passado. Eu estava cuidando dela. Ela está bem agora. Vivian descascou uma tangerina e deu metade para Luna. Em seguida, levou um pedaço à boca. Luna balançou a cabeça. Ela está morta. Seu humor claramente azedou. A mão de Vivian congelou. Ela sentiu pena da amiga. Levou uma fatia de tangerina à boca de Luna e sorriu. Talvez tenha sido um alívio para ela. Tenho certeza de que ela ficou feliz por você estar ao lado dela em suas últimas horas. Obrigada, Vivian. Me sinto muito melhor agora. Luna sorriu e abriu a boca para comer a tangerina. Que doce. Cuidar de crianças não é trabalho para a mulher. Você deveria aproveitar a vida e o conforto, disse Vivian. Cuide de si mesma, ou escreverei para o nosso avô. As tangerinas estão à venda há várias semanas e ela nem sequer as comeu. Ela deve ter gasto todo o seu dinheiro com as crianças novamente. Luna sorriu. Ele tem mais de 70 anos. Não adianta incomodá-lo com bobagens, disse ela, cutucando a testa de Vivian com o dedo. Eu sei me cuidar. Tenho dinheiro. Ah, eu quero te contar uma coisa, sobre alguém. Ai, o cutucão de Luna a fez inclinar-se para trás, por causa de um homem. Você já encontrou o seu príncipe encantado? Não. Disse Luna rapidamente.
Ela achava Mickey misterioso e incomum, mas nunca o considerou um futuro marido. A mãe de Yang ainda pode voltar para casa, e ela deve ser muito bonita. Você está corando. Meu Deus! Eu adivinhei. Vivian olhou atentamente para Luna. Ele é apenas dono de um restaurante. A filha dele é uma das minhas alunas. Luna cutucou Vivian na testa novamente. Então ele é casado, disse Vivian, desapontada. Nesse caso, seria melhor não se apegar a ele. A escola do caos pode descobrir o seu caso e demiti-la. Já dediquei toda a minha vida a esta escola, disse Luna. Acredite em mim, você não quer morrer sozinha. O que ele tem de tão interessante? Ele cozinha muito bem. O rosto de Vivian iluminou-se. Sim? Quão delicioso é! Tão delicioso quanto o porco assado na taverna de Freyr. Por que você não vai lá descobrir por si mesma? Luna decidiu mantê-la em suspense. Fica no final da Praça Aden. O restaurante da Mami. Vou jantar lá hoje à noite. Vivian levantou-se rapidamente. Você sabe que estou em prisão domiciliar e tenho que comparecer a um banquete esta noite. Por que você está fazendo isso comigo? Luna deu uma risadinha. Vivian também riu. Pai, vamos ao restaurante onde o senhor come todos os dias? Perguntou Parmer. Ele veste uma jaqueta de montaria preta, calças de montaria marrons e botas de couro pretas, e estava montado em um pônei branco. Ele olhava para Jacques. Em outro pônei branco estava sentado um menino de cerca de 3 anos, com o cabelo penteado em forma de cogumelo. Arroz frito. Ele começou a gesticular com os braços. Jacques assentiu com a cabeça. Sim. A dona tem uma filha muito bonita. Tenho certeza de que você vai gostar dela. Ele olhou para seus filhos com olhos cheios de amor. Querida irmãzinha! Exclamou Parmer, animada. Parkbor ficou em silêncio por 3 segundos e então disse. Irmã mais velha. Irmã mais velha. Capítulo 160. Volte para a cama, querida. O sol já estava se pondo. Perto do hotel, Gaia Sally recolhia lençóis do varal. Ela inalou o aroma do sabonete. Gostou muito. Chefe, posso ir agora? Não volto para o jantar? Perguntou ela à mulher sentada em uma cadeira, bordando um grande pássaro dourado. A mulher aparentava ter uns 40 anos e era esbelta. Seus cabelos negros estavam presos num coque simples com uma presilha prateada. Ela tinha uma aparência simples, mas parecia muito gentil. Deixou o trabalho de lado e olhou para Sally com um sorriso. Claro. Tenha cuidado. Está bem, disse ela, recolhendo os lençóis, saindo pela porta e acenando com a cabeça para a patroa. A patroa voltou ao seu bordado. Sally não recebia muito, mas sua patroa era muito gentil com ela. Ela lhe fornecia comida e alojamento de graça. A comida era insossa, como se faltasse algo. Ela preferia arroz frito de Yangzhou. Só vou comer uma porção. Faz um mês que não vou lá. Sally apertou a bolsa com força e acelerou o passo. Te devo uma, Novan. Preciso ir. Já estou bem bêbado, disse Klaus, acenando com a mão em direção aos portões da escola do caos. Não nos vemos há mais de 10 anos, disse o homem de túnica preta e branca. Vamos a Freyr. Lá tem um porco assado delicioso. Tenho certeza de que você nunca provou nada melhor. O homem aparentava ter uns 40 anos, com o cabelo penteado cuidadosamente para o lado. Seu rosto quadrado parecia prestes a explodir de raiva a qualquer momento, mas suas bochechas estavam coradas pelo álcool. Não preciso de um porco. Hoje vou comer pudim de tofu. É um prato incrível. Tofu? Queijo cottage com queijo e leite. Pensei que você não comesse isso. Não. Isto é muito melhor. Você já tem 80 anos, Novan, e aprendeu tão pouco. Brandley e o administrador da escola do caos ficaram atônitos. Olharam para Klaus de forma estranha. Ninguém ousava falar com o diretor daquela maneira, nem mesmo o senhor da cidade do caos ou o senhor do templo cinzento. Certo dia, o diretor discutiu com o senhor do templo cinzento sobre um assunto relacionado à escola.
A disputa resultou em um buraco no telhado do Templo Cinzento, que levou mais de um mês para ser consertado. Por fim, o senhor do templo cedeu. Mas agora o diretor não estava zangado. Sim. Agora que você mora perto, podemos tomar um drink juntos. Talvez eu devesse ir com você e experimentar essa sobremesa incrível. Sim. Tem outros pratos lá também. Além disso, o dono é o pai do meu aluno. Vamos lá. Precisamos entrar na fila. Senhor, haverá um banquete no palácio do senhor da cidade esta noite. O senhor e sua esposa foram convidados, então receio que o instrutor sênior dê um passo à frente. Ah, quase me esqueci. Não poderei ir hoje, Klaus. Mas você não fez da filha dele sua aprendiz só para comer de graça, fez? O banquete era um encontro informal de figuras importantes do Templo Cinzento, do Senhor da Cidade e da Escola do Caos. Os três principais poderes da cidade se reuniam uma vez por mês para trocar informações sobre os acontecimentos da cidade. Como diretor da escola, esperava-se que ele comparecesse. Por acaso eu pareço um mendigo? Chega de conversa. Preciso ir, disse o velho, virando-se em direção à Praça Aden. Estou pagando a conta da filha dele. Murmurou baixinho. Volte para a cama, querida. Disse uma voz sedutora. Por favor, meu bem, eu não posso, vou trazer o jantar para você. Vicênio saiu apressado de casa. Ele apoiou a mão na parede para se firmar. O sol fazia semicerrar os olhos. Por que ela não está cansada? Isso é injusto. Uma garota estava deitada na cama, apoiada em um travesseiro. Parte de seu seio era visível através do cobertor. Sua pele era macia e brilhante, mas seu rosto ainda estava vermelho. Ela olhou para a porta e sorriu. Hoje ele estava cheio de energia. Que maravilha, chefe, porque estamos indo embora. Encontramos o ninho do corvo de fogo. Ele estará de volta ao anoitecer. Ele valerá 5 rugiamo, disse Kiel. Monde também não entendia nada. Ele segurava 2 sacolas nas mãos. Por que trabalhamos tanto? Perguntou Sargeras. Pelo bem de Rugiamo. Exatamente. O restaurante está prestes a abrir. Vamos entregar esses animais, tomar um banho e depois ir para o restaurante. Você não quer se atrasar, quer? Não. Os clientes ficarão insatisfeitos hoje, disse Mickey, olhando para o cardápio. Pudim de tofu, doce / salgado, 200 moedas de cobre cada. Observação: uma porção por pessoa por refeição. Havia uma grande agitação lá fora.